Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar, com o objetivo de levar até você conhecimento e entretenimento. É de conhecimento que hoje existem diversos métodos de tratamento para o alívio dos sintomas de ansiedade e depressão. Um desses métodos é a biblioterapia, que basicamente consiste na utilização da leitura como forma de melhorar a saúde mental. A biblioterapia surgiu apenas no século XX e essa é uma abordagem com estudos e pesquisas ainda recentes. É uma atividade com vertentes preventiva e terapêutica que, através da leitura de livros de ficção ou de autoajuda, podendo ser individualmente ou em grupo, tem o propósito de oferecer uma experiência de restabelecimento da saúde ou permitir um contínuo desenvolvimento em qualquer idade do ciclo vital. Sua prática consiste na leitura de textos, na compreensão e interpretação do que foi lido e na escuta, onde a pessoa consegue identificar aquilo que está sentindo com o que foi lido. Esse ato permite um contato maior e mais próximo com as emoções. E para falar sobre o tema, trouxemos como convidada Érica Alves Firmino, que é formada pelo Observatório do Livro de Ribeirão Preto, de São Paulo, formada em Processos Gerais pela Unicesumar e graduanda do último semestre em Psicologia pela Unicesumar. Como você pôde perceber, o Comunidade do Conhecimento está recheado de conhecimento e muitas informações. Fique aqui conosco que voltamos mais logo após a vinheta. Dando continuidade ao nosso Comunidade do Conhecimento, que traz como tema, na edição de hoje, biblioterapia, uma técnica de terapia que se utiliza de textos, livros e atividades de leitura. Ao meu lado, Érica Alves Firmino, que é biblioterapeuta, formada pelo Observatório do Livro de Ribeirão Preto, em São Paulo, formada em Processos Gerais pela Unicesumar e graduanda do último semestre em Psicologia pela Unicesumar. Érica, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz. Érica, vamos começar já. O que seria a biblioterapia? A biblioterapia é uma técnica que se utiliza de livros no processo terapêutico. No processo terapêutico feito tanto para o desenvolvimento, quanto num processo de psicoterapia dentro do ambiente clínico. Então você consegue ajudar e auxiliar pessoas com alguns problemas ali, seja ele depressão, traumas, com os livros. Isso, seria isso? Isso. Que a biblioterapia, a palavra biblioterapia vem de bíblio, de livros, né? Então, essa origem da palavra biblioterapia, às vezes as pessoas pensam, né, bíblio, associam, por exemplo, com a Bíblia. E a Bíblia é livro também, né? Então, é daí que vem a origem da palavra biblioterapia. E essas terapias feitas com os livros, ela funciona de que forma? Tem uma frequência que seja necessária, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou a pessoa também pode, juntamente, né, com orientação de um biblioterapeuta, fazer e praticar em casa? A biblioterapia, ela é feita por um biblioterapeuta, um mediador, né? Pode ser realizada dentro do ambiente clínico por um psicólogo. A biblioterapia, ela surgiu da área da biblioteconomia. Então, os bibliotecários, eles têm também esse conhecimento. Olha, que legal! Então, é por isso que a biblioterapia tem essa vertente também de ser usada dentro da área do desenvolvimento. Então, ela produz, ela proporciona, na realidade, essa é a palavra, né? Proporciona o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, que é o nosso trabalho, né? Que é o trabalho que eu e a Betânia, que é a mediadora que não pôde estar aqui hoje, né? Também faz parte do grupo. Nós atuamos na área do desenvolvimento, porque
A biblioterapia usada no ambiente, como psicoterapia, ela tem que ser feita por um profissional habilitado, que é um psicólogo, no caso. Entendi. E, né, no caso ali da biblioterapia, existem livros que são específicos para cada tipo de trauma ou algum problema nessa questão? Seja uma depressão, uma ansiedade, existem livros que são pontuais para cada tipo? Não que exista um livro pontualmente para isso. Os livros, quando ele é utilizado para esse fim terapêutico, é feita uma avaliação pelo biblioterapeuta. Dentro dessa necessidade, eu avalio que livro corresponde àquela necessidade. Entendi. Então, eu vou trabalhar um tema relacionado à ansiedade. Eu vou trabalhar o tema sobre sentido de vida, significados, importâncias. Então, dentro dessas temáticas, eu vou pegar o livro que corresponde e que eu possa encaminhar o processo biblioterapêutico utilizando essa leitura. E é por isso que nem todo livro ele é terapêutico, porque ele não tem esse fim. E o livro, para esse fim, você precisa identificar que aquele livro, que aquela temática vai te ajudar a conduzir o participante, seja dentro de um grupo, né? Ou individualmente, a chegar a esse objetivo. Eu vou trabalhar questões sobre ansiedade. Ansiedades relacionadas a quê? A que lugar eu quero conduzir essa pessoa que está participando desse processo. Sim, aí você, né, o terapeuta, o biblioterapeuta, faz toda essa triagem também em relação aos livros que serão apresentados, seja ele em grupo ou individualmente, para aquela necessidade, né, naquele momento. Por isso que essa abordagem, a biblioterapia, dentro da biblioteconomia, faz todo sentido, porque é um profissional que ele conhece a obra e ele sabe direcionar aquela obra. E o biblioterapeuta, ele aprende isso, a olhar para uma obra e direcionar ela para o processo que ele quer conduzir aquele grupo. Que legal, que gostoso entender isso. E você, na sua prática, você faz mais, né, essa terapia em grupo ou mais individualmente? Hoje, dentro do grupo Livro, Chá e Terapia, que é o grupo que eu atendo, eu faço ele em grupo. Então, é um grupo de 12 participantes, no caso, 12 mulheres. Então, eu limito dentro desse número que é para que haja um conforto, para que todas as participantes possam interagir, para que a gente tenha tempo hábil para atender a todas que estão ali participando. Então, tem um grupo, é limitado a participação, e esse grupo acontece quinzenalmente aos sábados. E para quem quer participar, existe um local específico para que você consiga fazer sua inscrição? Isso. Através do Instagram, né? Isso. Através do Instagram, nós temos lá na bio, né, o link de inscrição, onde as participantes podem acessar. E tem todos os links lá, tem o nosso WhatsApp, o WhatsApp do grupo, para tirarem dúvidas, né? Porque muitas vêm... Porque como é uma técnica que é pouco divulgada, na realidade, ela é uma técnica já estudada desde 1949, assim. Então, tem muita pesquisa, muito conhecimento empírico dentro dessa técnica, porém, é pouco divulgada. Então, a primeira pergunta é, como que é? Sim. Né? Como se dá isso? Então, existe toda essa curiosidade, principalmente pelo nome, né? Que às vezes as pessoas relacionam com questões religiosas, né? Então, mas é uma técnica que você pode utilizar ela de forma muito ampla. Que nem, vamos entrar nessa questão do grupo. Quando você tem lá as 12 mulheres, como que seria assim? Eu sei que não pode ser falado muito e tudo mais, mas aí é lido um livro todas ao mesmo tempo? Como que funciona isso? E depois é debatido sobre o assunto?
Eu quero que depois a gente vai ler aqui um pouco para ela explicar para a gente, mas eu queria entender antes. Tá. Dentro do grupo, a metodologia do livro Chá e Terapia, eu e a Betânia, nós fomos construindo essa metodologia, também com a participação da Júlia, que é neuropsicóloga. Então, nós fomos desenvolvendo essa metodologia. Então, eu utilizo a leitura, que é feita na hora. O grupo, o livro Chá e Terapia, eu só utilizo a literatura infantil. Até esse momento, o meu foco é a literatura infantil. Então, eu faço leitura, porque é uma leitura curta, é uma leitura dinâmica, de fácil compreensão. Então, a projeção através da leitura no livro infantil, ela é rápida, porque existe toda, né, aqui, né, a gente tem as figuras, Sim. Te leva para um lugar que é muito gostoso, que é esse momento, como se a gente estivesse indo para aquele momento infantil, né? A gente se vê realmente no que é lido, né? Não é infantilizar, né? Mas é tocar nessa vai pro lúdico. Pro lúdico, para esse comportamento que é muito infantil, que permanece em nós, né? Daquilo que é lúdico. É fácil, você visualiza a história, você entra em contato através da dinâmica do texto. Então, são vários aspectos no livro infantil que ajuda a gente a acessar os conteúdos da nossa psique, do nosso inconsciente, com facilidade. E a interpretação, ela acaba sendo mais fácil, porque como é feita dentro do grupo, ali na mediação, então é mais simples para a gente fazer essa interpretação. Antes da gente continuar, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Comunidade do Conhecimento. Estamos de volta com Comunidade do Conhecimento e estou tendo a oportunidade de conversar com Érica Alves Firmino sobre esse tema que ainda merece entendimento das pessoas, a biblioterapia, que é a possibilidade de terapia por meio de leitura, e que pode beneficiar qualquer pessoa de qualquer idade e tem algum que tenha ou não algum tipo de transtorno. Além disso, vale ressaltar que essa prática tem sido muito usada para tratar várias situações clínicas, como traumas, situações de decorrência da vida, como luto ou divórcio, hospitalizações, ansiedade, bullying, desemprego, falta de perspectiva de vida e dependência química. Enfim, tem outros também, né, Érica? Tudo isso é tratado de uma forma mais, não diria tranquila, mas que fosse de mais fácil compreensão, você acha? Sim, é porque quando você está diante de um livro, você faz esse processo de projeção, né? A gente se projeta para aquela história. À medida que a leitura vai acontecendo, o seu inconsciente começa a trabalhar, né? Tudo aquilo que está ali começa a emergir de forma mais delicada. É por isso que as nossas barreiras psíquicas, elas acabam se abrindo, se liberando de uma maneira mais tranquila diante de uma leitura. Então você se projeta na história e diante dessa projeção, você vai fazendo essa compreensão do que tá sendo lido, você vai entrando em contato com questões que são suas, que estão no livro, e há esse insight. Nossa, isso aqui parece com o que eu estou vivendo, me faz lembrar, me faz pensar, me faz sentir, me faz... te leva para muitos caminhos. E a partir disso, você vai introjetando essa história e você vai entrando em contato com ela até que você tenha catarse, onde as suas emoções começam a ser mobilizadas pela história. Então, todo esse processo tá ali acontecendo, né? Parece que é assim, né? Como se fosse um quebra-cabeça. Vai ali juntando pouquinho em pouquinho. Mas é muito automático. A leitura vai proporcionando isso. Você vai vendo
Nossa, essa imagem me lembra isso. Essa frase me lembra tal coisa, né? Então se torna... É por isso que tudo isso que você trouxe aqui antes, né? Faz todo sentido, né? Faz com que a gente mobilize muitas questões que estão dentro de nós, que precisam ser trabalhadas, resolvidas, e que muitas vezes a gente constrói barreiras que num processo talvez psicoterapêutico você não consiga acessar. E por isso que muitos psicólogos utilizam a leitura como um recurso, porque quebra mais facilmente essas barreiras que a gente constrói do não toque, não vamos falar sobre isso, mas a gente acaba não falando diretamente sobre você. A gente está falando sobre a história. E quando a gente fala da história, dói menos. E aí você consegue, né, sentir aquilo de uma maneira que você fale, não, talvez eu tenha que mexer nessa ferida para cicatrizar de uma forma mais tranquila. Isso, exatamente, exatamente. Tanto que um dos nossos encontros, por exemplo, nós trabalhamos a questão das cicatrizes, que são essas feridas que vão ficando. Nós temos cicatrizes, que foram coisas que a gente já internalizou, que a gente já compreendeu, mas também nós temos processos de feridas que estão ali abertas ainda, questões que a gente ainda não tratou e que em algum momento a gente precisa olhar para isso para poder seguir a nossa vida de uma maneira mais leve, de uma maneira mais fluida, né? Porque quantas questões na nossa vida ficam como truncadas, né? É como a gente chegasse numa bifurcação e a gente fica ali, não consegue tomar uma decisão porque está preso em alguma questão, né? E diante de uma leitura, de repente você tem um insight que te conduz para um outro lugar. E é muito visível isso acontecendo dentro do grupo. Os depoimentos das mulheres que elas trazem, assim, diante da leitura, e de uma forma muito metafórica e lúdica. Então, hoje eu consegui costurar. E a gente usa muito recurso lúdico também dentro do grupo, não só o livro. Eu uso o processo como a gente já usou a costura. Nós usamos a arte, né, colagem, desenho. Nós temos o diário de sessão, porque nós utilizamos a escrita terapêutica também. Então, vários recursos nós associamos à leitura. Então, a leitura é só um primeiro momento para todo um processo. Isso é muito bom. E eu queria que você desse aí um leve exemplo para que a gente pudesse compreender melhor em relação ao livro e entender aquilo que a gente passa, né, no nosso dia a dia. Tá. Então, na sessão que nós tivemos no sábado, nós usamos esse livro aqui, A Cidade dos Carregadores de Pedras, né? E uma das coisas que diz nesse livro, né? Carregar pedras parece mesmo ser o destino de todos os moradores da cidade dos carregadores de pedras. Desde pequenininhos, todos aprendem que essa é a verdade. Até que surge Pedrinho, um morador inconformado com essa realidade. Será mesmo que nós precisamos carregar pedras? Será mesmo que nós precisamos carregar heranças que recebemos? E dentro dessa leitura, que esse livro, ele é magnífico. Ele começa a descrever sobre as pedras, né? Que nós vamos carregando ao longo da vida. Quando nós somos pequenininhos, nós ganhamos as nossas primeiras pedrinhas. Mas são pedras que a gente não escolheu. Mas chega um momento da vida que a gente pode escolher que pedras carregar, quais não carregar. E aí é interessante que ele chega num momento que ele faz uma campanha. Sinta-se leve. Sinta-se leve. Ele faz uma campanha na cidade para que os moradores comecem a doar as suas pedras ou abrir mão dessa pedra
porque tinha uma pedreira na cidade e o senhor Pedroso, que é o dono da pedreira, ele começa a dar alguns conselhos. E um desses conselhos ele fala: geralmente as pedras nos são dadas quando nascemos. As pedras são como culpas, medos e tristezas que carregamos. Ficar com elas ou não é uma escolha individual, é uma escolha nossa, é uma decisão que cada um deve tomar. Ao ganhar a sua primeira pedrinha, você não tinha ainda condições de recusar. Mas assim que crescer um pouquinho, você verá que nem sempre carregamos nossas pedras, e sim pedras que outros quiseram ou não conseguiram carregar. Então, dentro desse livro que é tão rico, é um livro infantil, mas ele tem tanta riqueza aqui e nós podemos refletir sobre isso, sobre essas questões, sobre esses medos, sobre essas culpas, sobre essas angústias e ansiedades que vamos adquirindo e colocando na nossa carriola, colocando nos ombros e que a gente vai carregando ao longo da vida. Mas chega uma hora que a gente tem um insight. Que pedra é essa que você carrega, que você não deveria carregar? Esse fardo não é seu. Esse fardo não é seu. Exatamente. Então, a partir dessa pergunta e dessa dinâmica, aí eu levei um baú com pedras e cada participante pôde ali compartilhar. Que pedra é essa? Do que nós estamos falando? Porque para cada uma, a pedra é uma coisa, né? Então, dentro disso, no grupo nós vamos falando e nós vamos construindo esse diálogo a partir dessa leitura, a partir da projeção que a gente faz na leitura, a partir da projeção que a gente faz na dinâmica que é proposta. E você pode ficar ali e ter todos esses insights e todos esses benefícios, mas também tudo aquilo que é produzido ali no grupo você pode levar para o seu processo psicoterapêutico, porque muitas coisas a partir desse momento surgem, porque é como um dique que a gente abre, como um vulcão que entra em erupção, que de repente você começa a descobrir coisas e fala: nossa, não tinha pensado sobre isso. E é isso que a biblioterapia faz, é despertar o conhecimento de si através da leitura. E às vezes, você não consegue fazer isso sozinho, às vezes tem um pouco de receio, Exato. Mesmo com uma profissional, mas você em um grupo, você consegue ter um melhor entendimento, não só por conta da profissional, mas às vezes ouvindo um problema de uma outra pessoa, você consegue entender: poxa, eu acho que eu também estava passando por isso, ou eu precisava ouvir, de uma outra pessoa que tem algo semelhante na vida dela também, e isso facilita também essa cura, né? Exatamente, porque fica mais delicado, porque é mais fácil você fazer essa projeção olhando para um outro e nesse diálogo com o grupo. Por que o grupo? O grupo, ele favorece a socialização, que foi um problema principalmente que nós adquirimos, ganhamos aí de herança da pandemia, né? Nós ficamos muito tempo sem socialização, todas as idades foram penalizadas por isso. Quantos transtornos surgiram após a pandemia, né? Transtornos sociais, principalmente, pessoas se isolando, processos depressivos, pânico. Então, quanta coisa! E você fazer um processo terapêutico estando junto com outras pessoas, isso também proporciona a você identificar-se. Você olhar: poxa vida, olha, essa mulher também tem questões como eu também tenho as minhas. A gente se torna pertencente de novo. É como se sentir pertencente de novo a uma sociedade, a uma comunidade. E isso é extremamente importante para o nosso
psiquismo, para a nossa saúde mental, que a gente se relacione, se identifique. Adorei demais conhecer. Érica, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Pode falar, né? Pode deixar aí o Instagram para que outras mulheres consigam também estar presente nessa biblioterapia em grupo, que é maravilhosa. Obrigada por sanar todas as nossas dúvidas aqui também. Eu que agradeço a gentileza do convite. É sempre muito bom falar sobre aquilo que a gente ama, que se identifica, porque a biblioterapia, para mim, surgiu também num momento delicado na minha vida e de muitas mudanças. Então, eu vivi na minha própria vida o que o processo biblioterapêutico pode fazer. Então, é maravilhoso sempre falar sobre isso. E aquelas que quiserem entrar em contato, né? O @, do Instagram é Livro, Chá e Terapia. Então, nós estamos lá no Instagram. Se você quiser tirar suas dúvidas pelo direct ou pelo WhatsApp, eu estou à disposição para todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada e parabéns pelo seu excelente trabalho. Obrigada. Já agradecendo a nossa convidada, Érica Alves Firmino. E para você aí de casa, o Comunidade do Conhecimento vai ficando por aqui, mas certamente estaremos sempre em sintonia para que juntos façamos destes encontros oportunidades cada vez melhor. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, tá? Nos vemos em breve. Até lá!